No clima da Copa do Mundo de Clubes, eu gosto. Vamos falar de camisas 9 depois da vinhetinha. Olha, nem só de camisa 9 vive o futebol, mas a gente sabe que eles são geralmente protagonistas, eles são muito importantes e por isso nós hoje pegamos os principais, não são todos os camisas 9 do Mundial, são 32 times, nem acabei aqui, o nosso limite é 29 e tal. Então nós pegamos aqueles que consideramos os principais camisas 9 do Mundial de Clubes, estabelecemos o limite de 1 por clube, né? Tem time aí que a gente podia até botar 2 nomes aí e tal, mas o Mamelodi, né? Sundowns Brasil está chateado, vilanizando agora a gente. Uma pena. Eu acho que, mas no final das contas é pra gente também conseguir fazer análise, né? Que, aliás, o 9 do Mamelodi joga pra caramba. Cara, o Mamelodi estreou bem, mano. Fez Contra um gol e teve 2 gols anulados, inclusive. Mas cara, difícil a gente analisar um negócio que a gente não sabe, né? Enrolado. É isso. Então pedimos desculpa por ignorância nesse caso. Estamos aqui com o VSR, com o Wallace Borges. Vamos começar. O que a gente vai analisar? Só pra eu saber, só pra eu poder... O que vamos analisar? Só pra eu poder saber pelo que eu serei escrotizado. Vamos perguntar ao nosso oráculo, André Pseudo. Porque se a gente for analisar o Suárez do auge, é um. Se a gente for analisar o Suárez hoje, é outro. Eu achei que ser hoje. Segundo André Pseudo, vamos analisar o hoje. O hoje. É momento ou é história? Isso, momento. Inclusive, vale pra quem tá machucado, pra quem tá voltando. E é o momento, o famoso momento mais ou menos também, né? E já vai considerar o que os caras fizeram. Então, o que eu tô falando, porque a gente está gravando isso, hoje é dia... Se a gente fizer hoje, o 10 é o Igor Jesus. Não, porque nós estamos gravando... Pô, só pra ter uma ideia, o Mbappé tá dentro do hospital com gastroenterite. Pois é. Nós estamos gravando 12 horas depois do Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain com o gol do Igor Jesus. E 2 horas... Não, 2 horas não. 3 horas antes de Flamengo e Chelsea. Pois é. Que o Nicolas Jackson ou o Pedro podem arrumar alguma coisa. Estamos gravando na sexta-feira de manhã, então vai contaminar. Assim, é o critério da loucura, tá, gente? Não se preocupem com isso, tá? É o agora... Eu vou votar em quem eu acho mais jogador, tá? Acho que o ideal é a gente ir pra quem a gente acha mais jogador. Tipo, lesão, por exemplo, o Cano. Eu não acho que deveria entrar na conta lesão. Eu acho o Cano mais jogador do que o Gonçalo Ramos. Essa é a discussão. Eu acho que deveria nortear, entendeu? Tá, mas o Cano, Pedro, se você comparar com o Igor Jesus, agora vai dar cagada nessa... Então, mas você acha que o Pedro, do que a gente viu recente, melhor não, né? O que o Pedro conseguiu entregar nos últimos 6 meses. Os últimos 2,5 que ele nos últimos 2,5 deveria comparar isso com até o Igor porque Jesus. O Igor Jesus você só pode comparar do final de março pra cá também. Porque os primeiros 2 meses do ano não existiram. Do Botafogo, né? Simplesmente não existiram. É momento, mas quem eu acho mais jogador também. Porque eu acho que isso, se a gente deixar muito pelo momento, mas também a observação ela é muito impactada por lesão aqui, por uma doença ali no caso do Mbappé. Está criado um impasse. Está criado uma cagada. Mas vai dar errado. Capitão... Eu já disse que isso aqui vai dar merda. Vai perder efeito surpresa. Acho que vamos ter que seguir a determinação do nosso oráculo aí, não tem jeito. Que André Pseudo determinar, porque não há um consenso, André Pseudo. Seguir o coração. Vamos ter que seguir os seus desígnios. Ele concorda com... Ele cede... Veja como ele é um cara... Já era. Começou. Veja como ele é um cara... Começou. Eu vou embora, hein? Começou. Veja como ele é um cara... Começar com historinha pra cima de mim, eu vou embora, hein? Aberto a opiniões divergentes. Como diria a mudança de opinião. Minha tia falava assim, vai começar de kikiki, começar a me irritar. Ele veio com um pensamento e foi convencido a mudar o rumo. O que ele falou, então? Ele concorda com a sua visão, acha que o seu critério pode ser adotado. Então tá bom. Vamos nessa, então? Fudeu. Primeira vez em 6 anos que eu escuto alguma coisa positiva. Vamos começar com o Borja, vai. O Borja nem titular né? Titular acho que machucou, né? Não sei se nem joga, mas titular tem sido o Driussi, né? Que inclusive fez gol. Eu já embaçou pra ele. E o Borja não tem agora. É um jogador que às vezes entra, faz um salseiro lá. Eu tava ouvindo uma análise lá da imprensa argentina dizendo que ele é um... Os caras falaram algo do tipo assim... O Borja, quando você espera muito, ele não te entrega nada. Quando você não espera nada, ele te entrega muito. Tá. Então, fica com essa pegada aí. Então, eu acho que é uma nota de 5 para baixo. Tranquilo, gente. Eu vou te falar, talvez de 3 para baixo. Talvez ele brigue pelo 0 neste exercício aí. Num contexto até de não titular, né? Acho que não é titular absoluto, né? O Driussi estava jogando mais. Porque tem uns caras, tipo assim, momento do Cavani. O momento do Cavani também longe de ser bom, né? Exatamente. Quer deixar Borja e Cavani já pra brigar pelo 0? O nosso Argentina, a TNT Esporte da Argentina, os caras vão ficar malucos. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Não, eu acho que o Borja é pior.
Acho que nesse momento Já quer largar da 0, então? é difícil, cara. Ou tem mais gente pra brigar? Briga pelo 0 aí. Briga, vai. Tá bom, então separa pro 0. Borja vem de uma temporada passada muito boa, né? Cavani não separa pro 0. Não sei, acho que vai ter que separar. Vai ter que separar, tem que ver depois. Eu também acho. Porque o Borja, ano passado, veio de uma temporada de mais de 30 gols, cara. 30 gols no passado? Estranho. Como é que ele caiu tanto agora? 31 gols. Germancano. Cara, eu acho, sem sacanagem, Eu sou fã. eu cravo o que eu vou falar aqui. É a certeza do nada, né? Baseado em nada. Se o atacante do Fluminense fosse... Mas eu tenho certeza do que eu vou falar. Se o atacante do Cano fosse Germancano, o Fluminense tinha vencido o Borussia. Já sei e concordo. É isso aí. O Fluminense tinha vencido o Borussia. Porque assim, Mas talvez não pelo aquele lance que o Everaldo foi... Não só por aquele. Não. Eu acho que por aquele, se fosse o Cano, não haveria a chance de gol. Não ganharia na corrida? Eu acho que não ganharia na corrida. Não ganharia na corrida. Tem que ver. Eu acho que se fosse o Cano, se você trocasse ali o Cano naquele coisa... Não que o Everaldo seja um ele faria velocista o gol. também, né? Pô, mas o Cano, ele correu demais e ganhou no coisa ali. Eu acho que se fosse o Cano atual, a gente não teria aquela oportunidade. Talvez ele fizesse outros. Tivesse melhor posicionado. Possivelmente, eu acho que talvez ele não precisasse ganhar na corrida. Talvez o Cano... Você viu onde o Kobe tava na hora que a bola cai no pé Pode ser. do Everaldo? Talvez o Cano tivesse finalizado por cima. Pode ser. Porque ele já fez gol de meio do campo, de esquerda, pelo Fluminense mesmo. Mas se ele leva pro mano a mano ali, igual o Everaldo levou, eu acho que ele não geraria... Talvez ele não precisasse ganhar na corrida. Eu acho que o cara conseguiria desabar. Pô, acho o finalizador bizarro, assim. Tudo bem, ganhou apelido pra muita gente de chuta-chuta, né? Mas é um finalizador, eu acho muito bom, assim, de direita, de esquerda, capacidade que ele tem de se posicionar bem, eu gosto muito. O Cano no ano, ele tem menos minutos, mas tem gol pra caramba, cara. Deixa eu ele pegar tem aqui o muito número gol exato. no ano. São então, 14 gols no ano. Pô, com 24 jogos e uma minutagem reduzida. Bastante coisa. Pô. Quem é o artilheiro do ano até aqui? Não é ele, não? Artilheiro do Brasil? No Fluminense ou no Brasil? Não, do Brasil. Acho que no futebol Pode brasileiro, ser, pelo cara. menos contando entre os times de Série A, né? Porque de repente tem alguém que jogou mais. Pode enfim, ser. né? Eu acho que ele... Pode ser o Verratti, não? Deixa eu ver. Verratti, Pode ele é o ser o segundo. Verratti. Ele é o segundo, exato. Acho que ele é o segundo. O Verratti Pedro é o primeiro, machucou, o ele é Igor o Jesus segundo. não fez tanto gol até março, o Vitor Roque não engrenou Não ainda. engrenou lá. Pablo Verratti, 19 gols. E eu acho que ele tá ali naquele bolo ali. E O Cano é o segundo. É o segundo, empatado com o Neto Oliveira do Confiança e o quarto, chega uma galera com 13, Arrascaeta, cara. Com A 13 Arrascaeta gols, tá na fase exatamente. goleadora, né? Cara, é doideira. Que nota pro Cano, hein? Rapaz, eu acho que nesse cenário que a gente tem aqui, acho que ele vai conseguir ficar talvez do 5 pra cima, cara. Eu largaria na 6 ali. Pode sim. Aí a gente vê depois se tem que descer, se não tem. Pô, acho muito artilheiro, Pô, eu mano. sou fãzaço. Muito Nossa, artilheiro, assim. É um cara que tem uma capacidade... É o 9-9, né? Pô, eu gosto muito. Olivier Giroud. Cara, assim, é aquilo que a gente também fala, né? O que é o Giroud, não é o Giroud histórico, não é... Qual foi o melhor Giroud, né? Essa é uma boa discussão também de... Por exemplo, ele é campeão francês com Montpellier em 2012. Cara, que é uma campanha, assim, você vai falar, cara, ser campeão já com PSG com dinheiro, assim. Ser campeão francês... o primeiro ano mesmo. Mas já tinha muito mais do que o Montpellier. Então, é alguma coisa relevante. Eu acho que hoje nós estamos falando de um cara que tem uma mobilidade reduzida, gols... Não foi titular no primeiro jogo. Gols, a entrega de bola, de gol, bola na rede, ela é mais baixa hoje, tem 5 gols em quase 40 jogos de LFC. Eu acho, hoje, pra mim, o Giroud tá atrás do Cano, como diria o outro. Com certeza. Melhor tá atrás do que à frente. Em alguns casos, né? Enfim, eu acho também. Acho que tá abaixo. Eu vou colocar ali numa nota 3-4. 3-4 também. Botaria talvez até 3. Compra VSR. Pode ser. 3-4? 4, sei lá. 4? Não, mas não vou brigar por esse 3, não. Pode ser. Vou brigar por coisa pior lá na frente. VSR foi de 4 com o Giroud. Próxima nota... Gonçalo Ramos. E aí, empolga vocês? O Gonçalo Ramos tá muito mal, cara. Empolga, mané. Empolga, né? Não me Ele empolga. tá muito mal, cara. E aí acho que também tem Não tem o fator Borja aí de não ser o titular absoluto? Não, tem um fator. E tem um fator também que hoje o time não é montado para ter ele. Né? Estilo, né? Acho que isso é um ponto importante. O time não é montado para ter ele. Ou seja, o time sofre quando ele tem que jogar, né? Exatamente. E ele sofre quando ele tem que jogar. Porque o time não tá pra ele. O time não é organizado para... Não é nem para ele, pessoa física, né? O time não é organizado para um jogador com as características dele. É tipo o Gabigol quando entrava no time do Tite. Exatamente. O time do Tite tinha uma perspectiva para um 9-9 e o Gabigol era outra... Isso. Pedro! E acho, inclusive, que ele só tá jogando porque o Barcolá não tava
estava fora do primeiro jogo e ontem, acho que voltando, não estava 100%. Ontem que eu digo contra o Botafogo. Porque o normal seria ele ser a terceira opção de ataque, né? O titular é o Dembélé. Se não tiver o Dembélé, o normal seria ser o Barcola e aí ou o Doué ou o Kvaratskhelia passarem para ser centroavante e só aí o Gonçalo Ramos entraria. Então, assim, hoje é um jogador... E aí, acho que todo esse cenário que eu falei gera nele uma ansiedade e faz ele piorar várias coisas. No primeiro jogo, por exemplo, no jogo contra o Atlético de Madrid, ele parecia um cara angustiado para fazer um gol. Toda hora queimando bola, finalizando bola que não era para finalizar, precipitando jogada. Por quê? Porque eu imagino na cabeça dele falar assim, cara, eu só... Pega aí, reta final, só tinha entrado ou em jogo morto do Campeonato Francês ou só tinha entrado quando o jogo já estava decidido. Ele falou, cara, vou ser titular, eu tenho que mostrar o meu serviço. Só que o time não está preparado para ele, né? Acho que... O cara entra com a pressão que vem dele mesmo, né? Só que eu acho que hoje ele ainda é melhor que o Giroud, né? Então teria que talvez descer o Giroud mesmo para 3. E ele larga ele na 4? Ele 4 ou 5. 4 ou 5? 5. Eu iria na 5. Assim, apesar de... Talvez... Pode descer o Giroud mesmo assim. Talvez tenha até caia lá na frente. Mas, cara, eu tava olhando aqui, porque os números, às vezes, eles podem mentir pra você, né? O Gonçalo Ramos tem 18 gols na temporada. Aí você fala assim, cara, 18 gols na temporada não é besteira. De fato, não é mesmo. Não é mesmo. Mas se você for olhar, cara, ele tem dos gols... 5 desses gols são na Copa da França. Desses gols, um contra o Lens, um contra um time chamado Espali e 3 contra o Stade Briochin. Não conheço, definitivamente. No Campeonato Francês, ele tem um gol contra o Mônaco, num jogo que já estava 3-2 para o PSG. Ele entra nesse cenário que o Vitor Sá falou, ele entra, faz mais um, para fechar o caixão ali, o 4-2. E tem um gol contra o Lyon, no qual ele entra com o jogo também já 2-1 pro PSG, ele entra, faz um gol. Então, assim, tem um pouco de... Cara, dentro da França, você vai fazendo um gol ali, vai contra times de menor investimento, os gols nos grandes jogos não tem grandes gols, assim, nos grandes jogos. Então, acho que não é uma temporada que, se você for olhar 18 gols, ela te chame grande atenção, assim. Na Champions, ele tem gol contra o Brest, aí ele tem um gol contra o City, de fato, e tem um gol contra o Salzburg. Contra o City, só vou ver qual é a condição desse gol. Também é um gol de 3-2, ele faz o 4-2. Né? Não tem, nos grandes jogos da temporada, não tem um gol de vitória, não tem um gol de resultado. Mas eu não acho ele ruim, não, cara. Acho ele bom. Só que o momento, realmente... Inclusive, não foi ele o cara que entrou, que o Fernando Santos barrou o Cristiano Ronaldo na Copa? Ele mesmo. E aí ele entrou e fez 3 gols. Contra a Suíça. Contra a Suíça nas oitavas de final. Ele barrou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano não estava legal lá naquele rabiche de temporada lá do United, que ele não tá legal, caramba. Ele perde a vaga pro Gonçalo Ramos já na reta final da Copa ali. Guirassy, que está no bolso da defesa do Fluminense. Esse eu acho bom, Esse é muito bom. Esse é brabo. Esse é muito bom. Esse é brabo e só melhora a atuação do Thiago Silva. Ele não finalizou contra o Fluminense, cara. Cara, o Thiago Silva, 40 anos de idade, Mas cara. o Freitas jogou muito também. Só que o Freitas pegou muito, às vezes, também saindo pra marcar na frente, pra pegar lá na frente alguém e tal. Isso só aumenta também a minha preguiça do personagem Renato Gaúcho, cara. Porque ele vende um negócio que ele não é, cara. Que ele não estuda, que não precisa. Irmão, olha a estratégia que ele armou pra segurar o Borussia Dortmund. E ele tinha falado a estratégia toda no dia anterior. Cara. No dia anterior ele falou, cara, o que eu vou fazer? Eu vou impedir que a bola chegue no Guirassy, fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o que. Ele gosta de vender. Eu acho que ele gosta do personagem, né? De, eu sou brabo, eu não preciso. Mas ele estuda mesmo. Eu já contei essa história, eu vou contar dando nome agora. Eu já contei essa história, eu vou contar dando nome. Porque eu falei, depois eu contei essa história, eu falei, será que eu não deveria contar o nome? Eu falei, eu vou contar o nome. O Douglas, que trabalhou com a gente, nosso Douglas do H10. Grande maestro. Uma vez a gente tava conversando, eu perguntei isso. Eu falei, cara, o Renato é só boleirão mesmo? Porque, cara, ele tem esse estilo, né? Não estudo, não quero saber, é só boleirão. Ele falou, cara, esse é um personagem... Uma vez eu contei sem falar o nome do Douglas, mas eu acho que é maneiro falar o nome do Douglas com relação a isso. É um personagem que o Renato criou pra vocês, da imprensa, pra que ele não seja cobrado sobre decisões táticas dele no campo. Porque ninguém cobra o Renato de decisão tática. Você vê a análise geral nossa, nunca tá baseada na decisão tática do Renato, mas ele treina pra cacete. E aí vou repetir, aí agora ontem outro jogador falou isso, estava vendo um corte do Maicon, num programa que ele faz junto com o Rica Perrone, que ele falou, cara,
Falou a mesma coisa que o Douglas. Vocês precisam entender, vocês da imprensa, né? Vocês da imprensa precisam entender que isso é um personagem criado para ele não ser cobrado das decisões táticas dele no campo. Ele pode mandar bem, pode mandar mal, mas este personagem é mentiroso. Só que é um personagem, mentiroso entre aspas, né? Só para ele se blindar, ele próprio se blindar das decisões. Mas ele sabe de tática, ele treina a tática. Ele no dia a dia monta a tática. não é esse cara. Ele não é esse cara que não estuda. Ele é a equipe dele, né, no caso. Isso, ele é a tem uma equipe dele, obviamente. Né? Scout, enfim. Quando falamos ele, é muita gente, né? Então o Guirassi vai ser a nota mais alta até agora? Com certeza. Eu acho. Eu acho ele muito bom. Inclusive, no jogo contra o Fluminense, o Borussia meio apático, e ele não foi apático, é que realmente ele não conseguiu chegar numa bola para ele em condição dele se posicionar. Acho muito bom. Goleador, saindo da área, muito bom. Tem algumas boas assistências dele na temporada pelo Dortmund. Acho ele muito bom. Vamos largar ele na 8 ali? 8. 8, né? 8. Lucasão! E praticamente não tocou na bola. Tô vendo aqui, cara. Praticamente não tocou na bola. Deu 25 toques na bola. Isso é real, cara. Foi engolido. Engolido. Erling Braut Haaland. Acho que é 9, né? Eu não seguro pra 10 não, tá? É 9, mas ele não tá legal, né? Ele ainda não. terminou a temporada, a reta final da temporada ele estava machucado. Ele entrou lá contra o Idade no segundo tempo, não fez grande coisa. Acho que ele tem muito potencial ali. Quanto melhor o City tiver, mais o potencial dele vai aparecer. Mas o momento dele não é tão bom, eu acho. Vem num momento bom com a Noruega, né? O momento não derruba pra 8, não? Um momento bom com a Noruega mesmo. Com a Noruega ele vem de um momento bem interessante, né? Meteu o gol contra a Itália. Será que vai botar a Norueguinha na Copa? Pô, seria maneiro, né? Seria legal. Não só ele, né? Acho que o Odegaard tá nessa conta também, né? A duplinha Odegaard e Haaland. Noruega, final dos anos 90, era uma treta pro Brasil, irmão. Ganhou do Brasil na Copa. 98. Acho que até hoje. Não. O Brasil ganhou, não ganhou? Ou é até hoje uma das únicas seleções que nunca perdeu pro Brasil? Não sei. Eu sei que a gente se enrolava muito com a O Noruega. Brasil perdeu pra Noruega na Copa de 98. Terceira rodada, né? Ganha da Dinamarca depois, mas tinha perdido pra Noruega. Chato. Era... Então, é aquilo. Como que eu falo sobre a questão de ser melhor, assim? Fala o... Entre elas, a seleção norueguesa tem algumas peculiaridades. Entre elas, o fato de nunca ter sido derrotado pela seleção E aí brasileira. você vai falar, mas também jogou um amistosinho aqui. 4 jogos, 3 sendo amistosos, 2 vitórias e 2 empates. Nós cruzamos com os caras em Copa, pô. Não foi só amistoso. Eu acho o Haaland mais jogador que o Guirassi, então eu não vou tirar o Haaland na 9, não tiraria o 9. O Haaland na 9, não. Entendo o argumento do momento, mas como eu falei que eu ia votar muito em quem eu acho que é melhor e tal, pra mim o Haaland é 9. Beleza. A brincadeira é o melhor 9 possível dos que estão aí. É isso. E o Haaland é à frente do Guirassi. Boa. Harry Kane briga pro 10 ou é 9 também? Briga pra 10. Briga pro pra 10. Mim segura pra 10. Segura pro 10. E agora o que faremos com Igor Jesus? Isso eu tô curioso pra ver onde nós vamos... Já assinou com o Nottingham? Papel timbrado? Já assinou, papel timbrado? Rapaz. Pô, o Textor podia ter esperado um pouquinho, né? Ia vender por mais, hein? Se deixasse pra vender depois do Mundial. Ia vender na casa de 40, 45, 50, se bobear. Nossa. Quanto que foi? Foi 25? 34. 34? Então, porque tem um negócio estranho aí, que quer dizer, tem uma dificuldade de saber se é só ele, se é ele o Jair, se é ele o Jair Cuiabano, que num primeiro momento disseram que era ele, Jair Cuiabano, aí depois o Cuiabano, depois o Cuiabano não tá, mas o Jair tá. É que o Cuiabano não tá nessa operação, mas que o Jair tá. O Jair sim. Então, segundo a matéria do Globo Esporte, tá dizendo que ele especificamente custou 20. Então, se é 34, é como se o Jair tivesse custado 14. E ele por 20, com todo carinho, é uma bala de troco. Mas quem pagou 0, né? Tem gremista... Mas também se tu colocar na perspectiva de quem pagou 0... Tem gremista com medo do Cuiabano ir de graça e não repassarem nada pro Grêmio, mas vamos ver. Não sabemos ainda como vai ser o desfecho disso aí. Essa é uma conta que é difícil você saber, né? Difícil. Então, hoje, assim, o outro que tu vai segurar pra 10 é quem? O Mbappé? Vai ter que ser, né? Vai ter que ser. Então segura o Mbappé pra 10 ali. Tá? Ok. É isso, não tem mais nenhum. Então, eu acho que desses 3 aí que vem, que por um acaso estão um do lado do outro, um desses tem que ir pra 9. Um deles tem que ir pra 9. Meu pai amado. Um deles tem que ir pra 9. Não é isso? Pai amado. Um deles tem que ir pra 9. Mas o Igor Jesus, pra mim, não seria um deles. Tá. Não. Porque eu acho mais jogador não seria o Igor Jesus. Pô, mas se você considerar a fase atual... Pô, eu não consigo... Eu me amarro no Igor Jesus, tá?
Acho o Igor Jesus um baita de um centroavante. Acho, inclusive, que sacanearam a percepção dele quando ele foi pra seleção brasileira. Pô, diminuíram o moleque pra caralho, assim. Muita coisa. Transformaram o moleque num caneludo, numa seleção que nada funcionava. Sendo que ele foi bem até. Ele resolveu, ele fez gol de vitória. Porra. Mas, assim, estamos falando de Julián Álvares e Lautaro Martins, assim. Eu acho que é outra pegada. Outra pegada. Acho que antes até da gente comparar com o Álvares e Lautaro, o Guirassy que tá ali na 8. É junto ou é atrás do Guirassy? Ou é depois do Guirassy? Acho que é Eu junto. botaria junto, tá de boa. Você botaria Acho que é junto? junto, pelo menos. Ficaria numa 8? Nesse momento, acho que é junto. É difícil, cara. Estamos falando de cara de artilheiro de Champions, 40. Nossa, difícil demais. É que esse cara... Mas esse cara aí, daqui a 2 meses tá na Premier League. A percepção é outra né? também. A percepção pode mudar muito. Não, tá, Esse cara fez os 2 gols do Botafogo que mantiveram o Botafogo vivo na Libertadores. Pô, a partida que ele faz contra a Universidade de Chile, na última rodada, Ele um faz... negócio assim, Não, e antes contra o Estudiantes também, não é? Também. Não é ele o gol da vitória? Também. E depois contra a Universidade do Chile. Meu medo é só a gente estar muito impactado pelo jogo de ontem ainda. Mas... Porque impacta, naturalmente impacta. Por isso que eu tô falando. Era difícil esse programa aqui. Porque se a gente for pegar o momento recente, os 2 últimos meses dele são 2 meses de... Vamos lá. Os 2 últimos meses do Igor Jesus são de titular da Seleção Brasileira. Com certeza. Não, com certeza. Os últimos 2 meses dele é titular da Seleção Brasileira. Nossa audiência está ávida pela comparação Igor Jesus e Pedro. Eu tenho absoluta certeza. Porque o Pedro vai ficar onde? Vai ficar junto? Vai ficar atrás? Vai ficar à frente? Nesse momento atrás, eu acho. Eu acho que é atrás. Nesse momento? Nesse momento atrás. Mas, assim, porque, cara, na hora, se você tiver os 2... No auge. No auge, e aí você tem a grana pra contratar um dos 2. Você contrata quem? Pedro. Eu também. Mas a gente colocou... Era quem eu acho mais jogador, mas também tem que levar em consideração o momento. Não foi o que você falou também? Tá. Exatamente. Então. E hoje a gente está gravando no dia de Flamengo e Chelsea. O Pedro pode não ser titular hoje. Tem boas possibilidades de não ser titular hoje, por exemplo. Foi titular na estreia, Foi titular na estreia. Foi tão participativo assim. Foi até melhor do que vinha sendo. Com certeza. Mas é impensável o Botafogo sem o Igor Jesus, por exemplo. Tá. E o Flamengo, por exemplo, em outros jogos grandes no ano, contra o Palmeiras no Aliança, ele foi sem o Pedro. Foi por decisão do Felipe Luiz. Eu acho que o Igor Jesus tem uma coisa muito positiva, essa saída da área dele também é muito boa. O Pedro faz isso muito bem também. Faz isso muito bem, falando mas muito que nesse momento não tá fazendo. Isso o Igor Jesus tem oferecido demais ao Botafogo. Nesse momento não tem fazendo. Cara, ontem no jogo tem um lance no segundo tempo que é um balão pra frente, não lembro de quem é. Cara, ele mata a bola na esquerda, vem arrastando e acha o passe no Arthur. E o Arthur domina errado. Que eu falo, cara, isso aqui é que eu preciso de um camisa 9 quando eu tô ganhando o jogo. E quando você tem um time que faz essa bola chegar, porque o Pedro na era Tite, por exemplo, ele só recebia a bola assim. Era só os tijolos. O Igor Jesus recebe bola longa, recebe passe rasteiro, consegue trabalhar com o jogador próximo, porque o Botafogo também gera muito jogo, né? E aí você tem um cara que que tem essa mobilidade, é casamento perfeito. Contra o Seattle, foi um cara que jogou até mais fora da área, né? Porque tinha o Mastriani ali. Pô, chegou. Teve um momento no segundo tempo aí, muito na desarrumação lá do Paiva lá contra o Seattle, que ele chegou a ser até volante. Chegou a quebrar galho até de volante. Ele tá numa fase inacreditável. Se a gente usou o argumento de quem eu acho mais jogador, quem eu acho mais jogador no momento, o Igor Jesus tem que ficar à frente. Então nós vamos colocar o Igor na 8, o Pedro na 7. Acho que é isso. Muito bem. Acho que vai ter que ser isso. Estamos mexendo com alguns intestinos que nesse momento estão se revirando no ódio, mas acontece, gente. A gente tem que dar nota do tempo que fazer. Isso porque a gente fez recentemente o 9 do Campeonato Brasileiro e o Igor Jesus ficou na 5 ou na 6. Né? Pois Não foi? O impacto do momento, né? Aí quem odiou a gente lá agora tá pagando pau e quem achou maravilhosa a análise lá agora tá morrendo de ódio. O que eu posso fazer, gente? O Celso Russomano está esperando a sua ligação. Julián Álvares. Pra mim o 9, já que a gente falou, ele é o 9 é o Lautaro. O 9 é o Lautaro e o Álvares Lautaro também. completo, jogador muito brabo. Tá, e Julián Álvares na 8. Então, mas aí que eu falo. Os dois vão, se tudo funcionar dentro da Argentina, né? Os dois vão brigar. Quer dizer, talvez não, né? Porque agora não tem mais Di Maria, né? Eu acho que pode fazer um 4-4-2 aí. Com o Messi meio de 10, meio um 4-4-2 losango. Mas aí eu acho muito difícil. Muito pouca gente pra marcar? É muito pouco. Porque ele vai, se você botar o Messi na direita, e hoje o Messi, logicamente, não marca ninguém, porque tem como. Também não dá pra você querer gastar a barrinha de energia do Messi. Estamina, como diria o poeta. Eu acho que ele vai botar do lado de lá um rapidinho? Tipo um corredor, tipo um Nico Gonzalez desse. Pode ser, um bom ponto. Porque ele vai dar uma Que aí sem bola o Messi caminha pro meio.
E você fecha Messi duas linhas de descansa, 4. fecha as duas, Eu acho que os dois vão disputar aí pra ver quem vai ser titular da Argentina. O Pseudo diz que tá na dúvida se ele liga pra polícia ou pro Procon, que ele acha Julian Álvares à frente do Lautaro muita coisa. Julian Alves à frente do Lautaro, não acho, não. Ele acha muita coisa. Eu acho o Julian Álvares muita coisa à frente dos dois da 8, que estão com ele. Eu acho Igor o Jesus e Julian Guerra Álvares, C. eu acho o Julian Álvares um melhor jogador, mas eu acho o Lautaro um melhor atacante, talvez. Pô, acho o Lautaro bom pra caceta. Cara, o Lautaro é muito bom não, jogador. eu digo assim, acho que o Julian Álvares, ele é um melhor jogador. Eu acho que ele tem mais leitura de jogo, mais pensamento, pode jogar em mais de uma função, mas eu acho que atacante, eu acho que hoje o Lautaro é um atacante melhor que o Julian Álvares. Eu acho que fica a percepção da Copa que o Lautaro foi muito mal, né? Quer dizer, o Lautaro foi mal na Copa. O Lautaro apareceu em vários momentos pra bater pênalti, que foi relevante e tal, mas o Lautaro foi mal na Copa. E aí o Julian Álvares deu um passo à frente. Se o Lautaro fizesse na Copa metade dos gols claros que o Messi deu pra ele, o Messi sairia da Copa só com o Lautaro, sairia com 3 ou 4 assistências. A mais, com certeza. A mais, Eu acho que assim, a Copa chama muita atenção. O Julian Álvares deu um passo à frente, mas cara, quem vê o Lautaro jogar, e a gente não Copa precisa já foi 3. A Copa é 3 anos atrás, né? Só precisa de assistência, não é só assistência. Chegando outro. O Lautaro sai da área. Cara, a gente viu na Champions do Lautaro esse ano que ele jogou, no Campeonato Italiano que ele jogou. Eu me amarro no Álvares também. Por isso que eu acho que o Álvares deveria ficar sozinho na Mas 8 eu nesse acho momento. que o Pseudo tá falando a bobagem de dizer que é um 9-0. Você pode preferir um, pode preferir o outro, mas acho que não tem... O Pseudo é da geração não Twitter. tem um 9-0, né? Acho que não tem um 9-0. Ele tá dizendo que não acha o Lautaro ruim, mas prefere por muito o Julian Álvares. O Pseudo é geração Twitter, é tudo 880. Entendi. Olha, Mitrovic... Mas só pra voltar, preciso voltar. Pra mim, baixaria os dois da 8, todo mundo uma nota, deixaria o Álvares sozinho na 8. Faria esse movimento, VSR? Eu não faço não. Não faz? Então tá bom. Então seguiremos. Mitrovic, na primeira rodada o titular foi o Marcos Leonardo, né? Mas o titular é o Mitrovic. A reta final da temporada lá no Sauditão, o Mitrovic teve muitos problemas físicos. Então, em vários jogos, o Mitrovic ou ficou fora do banco, ficou fora da relação, ou ficou no banco com o Marcos Leonardo começando jogando. E o Marcos Leonardo respondeu muito bem, fez muitos gols. Se ele não entrou, se ele não jogou como titular contra o Real Madrid, é porque realmente ainda não tá no ideal. Ainda tá né? zoado. Eu não sei nem se ele vai falando colocar. do Marcos Leonardo, bota uma carinha dele aí. Vamos analisar o Mitrovic mesmo, né? Acho que tem que analisar o titular Mitrovic. Tá. Eu acho que hoje eu sinto mais confiança no Mitrovic do que no Gonçalo Ramos, por exemplo. Sim. Né? Também. O cara, prepara a jogada muito bem, finalizar 9-9, gol de cabeça, 9-9. Quem gosta de 9, gosta do Mitrovic. É meio parecido com o Cano ali? Pô, será que o Mitrovic não tá o passo à frente do Pedro hoje também, não? Acho. Pode ser. Botar junto com o Pedro ali, ou descer Talvez todo até mundo. baixar. Baixar o Pedro. Pra 6? Não, acho que descer todo mundo. Descer todo mundo? Porque eu acho que, cara, o Mitrovic, temporada assim, de Então, muito gol, filho. desce Gonçalo, Cano e Pedro e deixa o Mitrovic na 7. Eu acho que sim. Tá. E aí acho que teria que descer o Giroud. Acho que o Giroud, uma nota abaixo do Ramos também acho. Também concordo. A distância tem que ser um pouquinho maior. Nicholas Jackson. Ele é meio... também é muito 880 a análise. Acho que tem alguns jogadores, acho que talvez por preço, né? Eu não lembro quanto exatamente ele custou, mas eu lembro que na época que ele chegou ao Chelsea, eu não sei se foi ele ou foi algum Na outro primeira temporada ele era zoado pra caramba. Então. Ridicularizava ele tem uma questão que ele perde umas oportunidades. 40 milhões de euros, ele custou 40 milhões de euros. Não, hein? Ele perde umas oportunidades que o torcedor do Chelsea fica maluco. Mas, se você for ver funcionamento de ataque, ele funciona bem no ataque. Muito móvel. É que ele perde muitos gols mesmo. Então, assim, isso vai deixando, a paciência. Quando a coisa tá tudo funcionando, beleza. O cara perde gol, vira folclore. Quando quando o resultado não vem, aí tu lembra. Isso aí, perde gol, caneleiro, não sabe nada, perde gol da estrela, não sei o que. Então, assim, mas, por exemplo, o passe que ele deu pro Pedro Neto fazer o gol contra o LAFC é um passe de um atacante que ajuda o sistema ofensivo. Ele saiu da área, tomou uma pancada, não caiu, trouxe, recolheu pra dentro, viu o Pedro Neto se jogar, deu um passe perfeito nas costas da zaga, Pedro Neto entrou e fez o gol. Então, assim, eu acho que ele vai já perder a posição pro Dilap, que é o reforço, que inclusive entrou também e também deu uma assistência. As duas assistências do Chelsea no 2-0 contra o LA foram dois centroavantes. O Nicholas Jackson deu assistência pro primeiro, o Dilap deu assistência pro segundo. Tá ali ele ali. Mas eu acho que ele é um... Eu botaria ele ali junto com
com o Cano, talvez, junto com o Pedro, por ali. O Dilap, que também é outro cara nessa esteira de jogadores formados pelo Manchester City que o Chelsea quer, né? O Cole Palmer foi nessa, né? E o Dilap é uma tentativa de... Cole Palmer, Lavia. Tentativa de tentar emular isso, né? Cincão mesmo? Rapaz, acho que vai ser. Eu acho que a gente tá usando muito o momento, né, pro Pedro também. O momento do Pedro não é bom. Mas, cara, acho que a capacidade técnica é muito impactante. Tá bom. Pedro tá é bom. mais. Pavlidis. Isso eu gosto. Eu gosto tem bastante. jogado bem. E o engraçado do Pavlidis, que existia uma temporada pra ele, até aquele jogo contra o Barça, que ele faz 3. Era um jogo, que é o jogo lá que você narrou a vitória com o gol do Rafinha no último minuto, 5-4. Era uma temporada que, cara, de verdade, passava longe da espetacular. Não era uma temporada, assim, horrível, mas longe da espetacular. Cara, depois disso, parece que desbloqueou um outro jogador, assim. Pega depois pra dar uma olhada, pega o gol da vida, a temporada dele, ele tinha 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 gols antes desse jogo contra o Barcelona, que acontece em janeiro já, 21 de janeiro. 21 de janeiro. E depois disso, ele termina a temporada com 32 gols. Caraca. Ele termina a temporada com 32 gols, assim. E eu gosto também. Bastante móvel, é bom pivô. Eu gosto. Eu não tô entendendo é o Bruno Lage botar ele pra jogar com o Belotti. Acho que não tem nada a ver. Lembra o Belotti? Aquele da Roma, jogou na Roma, jogou no Torino, meio caneleiro. Então, assim... Cara, ele tem botado pra jogar os dois. O Belotti até foi expulso. Levantou o pé na cabeça do cara do Boca, foi expulso. Mas não tem, acho que até atrapalha o Pavlidis, pô. Acho que assim, é bom jogador, faz pivô, mas é móvel também na área. Eu gosto finalizador, gosto Cabe bastante. ali com o Pedro na 6? Eu acho que um passo à frente. Eu acho que tá mais o atual momento do Pedro, eu acho que tá mais pro Mitrovic. Também acho. Tá o 7. E, cara, o Pavlidis tem uma parada que eu acho maneiro, que é apesar do Pedro ser bem mais refinado do que os dois da 7, por exemplo, né? Eu acho. O Pedro, em termos com a bola, tem muito mais, tecnicamente, muito mais refino, mas você tá falando no momento de agora. A qualidade da conclusão do Pedro melhor do que dos dois da 7. O Pavlidis tem uma questão que eu acho positiva, que é a finalização rápida, assim. A bola cai no pé dele, ele não pensa, às vezes, meio segundo, irmão. Bum, pé na bola e bota pro gol. Então, Mitrovic é especialista nisso, né? Samu! Cara, eu gosto muito desse moleque, cara. 21 anos de idade, espanhol, joga no Porto, né? Quase fez gol contra o Palmeiras. Ele é grandalhão, assim, 1,93 m, mas ele não tem... Ele tem uma mobilidade maior do que 1,93 m dele. Tem explosão, né, cara? Ele é rápido. Como eu vi o pessoal falando, é o Lukaku da nova geração. É o Lukaku da nova geração, assim, é um cara... O Lukaku tinha muito dessa coisa, né? Da explosão rápida no início de carreira, principalmente, e tal. Vai arrastando, né? Vai arrastando. Cara, eu gosto muito desse moleque. Eu até vi uma estatística de que ele é um dos jogadores espanhóis com o maior número de gols nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, porque na temporada passada ele terminou com 31 gols, cara. A temporada de alto nível, fez gol na Nations. Que acabou agora. Um Porto zoado, hein? Pô, ele deu muito trabalho pro Giai, cara, do jogo com o Palmeiras. Fez 5 gols na Nations, cara, pela ele Espanha. É muito novo, acho que ele tem muita coisa pra amadurecer, pra evoluir. Então, em termos como jogador, acho que hoje ele é muito forte fisicamente. Gol na Nations, só pra 5 gols na Euro Sub-21. Na Euro Sub. Ele é muito forte, então ele sai da área muito na imposição física. Acho que ele ainda pode evoluir nisso, mas é um jogador que apareceu muito bem. É promissor, né? Muito promissor. Eu gosto desse moleque, mano. Mas ele tem um chão ainda pra percorrer, né? Eu acho que ele não vai acabar ficando numa nota muito alta, né? Rapaz. Eu acho que... Então... Ele é o Gonçalo Ramos. Essa é a questão. Ele é o Nicolas Jackson. Meu time, eu quero ele. Então, eu me empolgo mais com ele do que com o Jackson, por exemplo. Pro meu time, eu quero ele. E o Cano? Pra jogar o Mundial. Pra jogar a Copa do Mundo. O Cano ou o Samu? Pra jogar a Copa do Mundo? Rapaz. Quer deixar os dois juntos, não, na 5? Vai ter que ser isso aí. Acho que vai ter que ser. E descer o Jackson? Talvez descer o Jackson. Eu me empolgo menos com o Jackson. Apesar de achar bom jogador. Contra o Inter Miami, ele faz o gol de pênalti. Mas aí, eu acho que a gente... Aí o Pseudo tá me alertando, ele tem razão. Aí a gente vai ter que descer o Gonçalo Ramos também. Acho que não dá pra ficar junto com o Jackson. Talvez, né? Não. Acho que o Nicolas Jackson tá acima. Aliás, o que o Porto me arrumou contra o Inter Miami, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Cara. Desce o Gonçalo, então.
Tá. O Porto tá, lembrando fedendo que a peixe estragado, irmão. Lembrando Meu que Deus do céu. um empate entre Palmeiras e Inter Miami classifica os dois, né? Não Palmeiras sei em primeiro, né? Palmeiras em primeiro, Inter Miami sei se eles em vão- segundo. Não sei se ele... Não sei se o Inter Miami 1 resiste ao Palmeiras. O time do Inter Miami do meio para trás Defensivamente uma é caos. tragédia. Mas também não sei se o Inter Miami vai falar e falar, cara, vamos para cima, porque... que também seria o natural, né? Porque se o Inter Miami tem alguma coisa, é do meio para frente. Mas não tem uma parada aí de repente querer fugir do PSG? Pode ser também, né? Então, eu não sei o que o Inter Eu Miami acho que vai se o pensar. Inter Miami... Porque talvez o PSG seja segundo, né? É porque A também não o ser Inter que seja organizadinho. A não ser que seja assim. A não esse ser é que um seja. problema. A não ser que seja combinado, tá? Tá. A não ser que seja combinado. O Messi chegar lá no Não, Gustavo Gomes e falar, vamos empatar. Não, acho que se o Inter Miami jogar para se defender, ele toma um pau. Exatamente. Ele toma um pau, pô. Porque a defesa é ruim, O pô. combinado que a gente tá falando é jogo chegar 1-1 até 30 do segundo tempo. Aí acho que sem um falar com o outro, acho que os próprios vão olhar e falar, ó... Não, a minha questão não é essa. A minha questão é, se não for Sim, eu também combinado acho, e o Inter Miami for jogar para se defender, vai exatamente. tomar um pau. Sim. O Inter Miami não tem nenhuma consistência para ficar trancado Tem atrás. que jogar do meio Tem pra que jogar. frente, tem que jogar tentando o jogo. E lembrando que o Inter Miami pode se classificar mesmo perdendo se o Porto ganhar ou empatar com o Al-Hilal, né? Porque o Inter Miami tem vantagem com o Al-Ahly. O Inter Miami tem vantagem no confronto direto com o Porto. Então... Esse de 0 a 10 tá indo pro YouTube na noite de segunda, horas antes dessa última rodada desse grupo. Palmeiras verdade, e Inter Miami é 10 da noite. 10 da noite. É boa. Luizito, falando em Inter Miami. Esse é um outro ponto, né? Esse é um outro ponto. O Inter Miami, o jogo do grupo A é 10 da noite. O jogo do grupo B é de tarde. 1 da tarde, Uma ou da 3 tarde. da tarde, se eu não me engano. Eu acho que é 3 da tarde. É. Isso. Botafogo e Atlético de Madrid. O E grupo A já vai saber em que posição o PSG se classificou. 4 da tarde. E aqui eu tô considerando quatro? que o PSG 4 da se tarde. classificar porque qualquer vitória classifica o PSG. Certo? Então o PSG só corre risco de ficar fora se ele perder ou empatar com o Seattle Sounders. Qualquer vitória classifica o PSG. Quando a galera do grupo A entrar em campo, eles já vão saber em qual posição o PSG classificou, se é que o PSG classificou. O Atlético de Madrid é confuso, né? Porque vale o saldo de gols Só em entre caso os de três. empate triplo. Se o Atlético de Madrid ganhar do Botafogo e o PSG ganhar do Seattle Sounders, vale o saldo de gols dentro dos confrontos diretos entre os três. Então fica mais confuso, né? Se houver empate triplo, o PSG já é primeiro. Ponto. Então, Se o PSG houver- ganhar, o Atlético de Madrid tem que ganhar de 3 pra passar. para passar. Pra Sim, passar. é. E aí o Botafogo seria eliminado. Seria eliminado, Tem que ser 3-0 Atlético de Madrid contra o Botafogo. Essa é a condição que o Botafogo se colocou, né, cara? Pra última rodada. Muito E boa. qualquer empate ou qualquer vitória, Empatezinho. qualquer empate do Botafogo é primeiro lugar do grupo. A essa hora que você tá vendo do 0 a 10, o Fogão já foi primeiro do grupo. Assim espero. Luizito Soares, vamos lá. Cara, Assim espero. esse talvez seja o jogador mais difícil de analisar aqui, sabe por quê? 100%. Eu na reta final aí, antes da Copa do Mundo, eu acompanhei alguns jogos do Inter Miami, acompanhei os jogos do Inter Miami lá na Conca Champions e tudo, caiu pro Vancouver Whitecaps na semifinal. Aqui na TNT a gente mostrou pelo menos uns dois, né? uns 2 da MLS. 2 ou 3, eu acho. Por aí. Cara, tu vê que o Luis Soares, ele quer jogar e não consegue, né? Os dois jogos hoje aqui, você vê que... Os dois jogos daqui, você vê que ele pensa a jogada, ele faz a coisa e parece que o corpo não corresponde. Então, assim, tá uma situação bem difícil pro Soares hoje. Mas tu vai botar ele lá pra baixo? Não dá, né? Não dá pra botar ele lá pra baixo. Não dá. Realmente. Acho que ele fica na 6 ou 7 aí, né? 6 junto com o Pedro? Junto com o Pedro, talvez. Acho que a capacidade técnica do Soares. E ainda mais a observação recente que a gente teve o Soares no Brasil, né? O que ele fez aqui no Então, Grêmio. Tudo bem que já tem 2 mas anos, é que o né? Soares no Brasil já tem 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Já tem 1 ano e meio. Foi no Brasileiro de 23. Foi no Brasileiro de 23. Ele foi o melhor jogador do campeonato. Foi o melhor inclusive. jogador do campeonato. Líder de um dos artilheiros e... Não. Um dos artilheiros e vice-líder de assistência, se eu não estou enganado. Ou líder de assistência junto, empatado. Eu acho que vai ter que ser ali junto com o Pedro mesmo. Ou talvez na 5. Não, acho que vai ter que ser junto com o Porque Pedro. tá pesando muito o momento, né? Acho que o Pedro não fosse o momento, a volta da lesão, não, Estaria na 7, não ficaria na na 8. 6, estaria mais acima, com certeza. Tá. E o Vitor Roque, hein, que ainda não engrenou, né? Vou falar um negócio. O Vitor no Roque, eu acho que o Vitor Roque está sofrendo de algo
que é a ansiedade pro camisa 9. Pode ser. Cara, quando um camisa 9, ele tá desesperado pra fazer gol, normalmente ele vai te dar uma enrolada. Tem uma outra questão aí Porque também, eu acho que, assim, ele teve momentos que ele foi importante pra caramba, cara, pro Palmeiras, assim. Principalmente nesse início de fase de Libertadores e tal, saindo bastante da área, sendo impactante, nessa questão de abrir espaço, mas bola na rede tá impactando. Então eu acho que ele tem tomado muitas decisões equivocadas, digamos assim. Então eu acho que isso impacta muito o jogo dele no momento. Qual é a outra questão que você acha Qual que é? tá Qual é a outra? pegando Eu aí? acho que tem alguma questão aí que eu não sei se isso é os jogadores do Palmeiras inconscientemente estão fazendo. Tem várias bolas que chegam de um jeito para o Vitor Roque, para o Flaco Lopes, que chegam de um outro jeito para o Sim. Vitor Roque. Não sei se o fato do Vitor Roque ser mais móvel, do Vitor Roque jogar muito bem fora da área e tudo. Não sei se os próprios jogadores do Palmeiras, ou se ele está correndo para o lugar errado, ou se posicionando no lugar errado. Tem várias bolas que encaixam para o Flaco Lopes. Até, por exemplo, antes do Flaco Lopes fazer o gol, tem do gol do 2-0 contra o Al-Ahly, tem uma bola que passa ali a área, uma bola do Piquerez, se eu não estou enganado. O Flaco Lopes estava lá, certinho. Ele não dá em bola, mas a bola passa por ele por pouco. Se ele encosta na bola, era gol. E bolas assim não tem chegado pro Vitor Roque, tu já reparou? A bola do Vitor Roque é sempre caindo no lado, com um cara em cima dele. Então, assim, não Até sei porque se ele sai muito da área, ele propõe isso ele também. se movimenta muito. Não sei se talvez isso tem gerado uma outra... Uma outra abordagem dos próprios jogadores do Palmeiras. De qualquer forma, para um jogador que chegou com a expectativa de ser o grande 9 da era Abel, milhões. assim, o 9 que o Abel nunca teve, né? Você chegar numa terceira rodada de Mundial, porque eu estava aqui nesse mesmo estúdio aqui, no pós-jogo de Palmeiras e Al-Ahly, no Prorrogação, aqui no YouTube da TNT Esportes. Um dos temas foi: quem você escalaria para pegar o Inter Miami, Vitor Roque ou Flaco Lopes? Ter esse debate dentro no meio do Mundial de Clubes é muito frustrante diante da expectativa que se criou quando o Vitor Roque chegou. E na enquete que nós colocamos no chat do YouTube, deu o Flaco Lopes 70%. Ninguém estava imaginando isso. Né? Eu acho o Flaco até um cara meio subestimado, assim, em algum ponto. A gente não, né? Algumas pessoas tratam o Flaco com uma jocosidade que não não condiz que eu acho que com o gramado. Tem a pegada de alguns gols perdidos em jogos muito importantes. Tem, né? eu acho que tem, mas ele Por não exemplo, é um o gol inútil. que ele perdeu contra o Botafogo na primeira rodada, cara a cara com o jogo. Mas ele não é um tem inútil. outro. Não dá pra tratar ele como Claro um que não, inútil. claro Cara, que não. e é um moleque também, né? Claro Parece que que o não. Flaco tem 33 anos de idade. Ele tem 24. O Flaco não é um moleque, né? É um jogador jovem, jovem, digamos assim. claro. Então, assim, eu acho que tem uma jocosidade que não condiz com a realidade. Mas o Vitor Roque hoje tá mal. E se é momento, se é o que a gente viu, eu acho que o Vitor Roque tem que ficar em nota mais baixa. Vai ter que ficar. Pelo menos no Gonçalo Ramos ali. Pelo menos no Gonçalo Ramos. Porque assim, nós estamos falando de um cara, tem ansiedade, tem tudo isso, mas desde a saída do Atlético Paranaense, né? A gente não está conseguindo ver o Vitor Roque corresponder à expectativa. Se é ansiedade, pô, nós estamos falando de 2, 3 anos já, tem que cuidar disso aí, tem que atacar essa área aí, resolver de algum jeito. Acabou que O tempo tá passando, né, cara? Acabou que o Nicolas Jackson, até que é um bom jogador, assim, acabou ficando na nota 4. Não é que o Vitor Roque tá na 3 como, tipo, horrível. O Nicolas Jackson é até bom. Também acho que um cara que chegou em fevereiro, março, nós estamos em junho, decretar que não deu certo, eu também não vou fazer isso. Já é um fracasso a operação. Não. Mas se imaginava que agora ele já estivesse no outro estágio. E não tá, ainda não tá, né? Vlahovic, o último para depois a gente definir 0 e 10. E aí? O Vlahovic, cara, é um jogador, assim, quando ele sai da Fiorentina e vai pra Juve ali na temporada 21-22, eu tinha muita expectativa. Eu gosto muito dele, cara, assim, tecnicamente falando, capacidade de finalização que ele tem, ele consegue sair da área. Na Champions. Chega fazendo golaço na Champions. Eu gosto muito do Vlahovic. Só que a minha sensação é de que ele não explodiu. O que eu espero, ele tem 25 anos agora, assim. Ele chega da Fiorentina na Juventus num nível e ele não... A gente achava assim, ali tinha 21, 22, ele esquece, na Juventus ele vai explodir. Tem um ponto de que a Juventus caiu muito de nível, né? A Juventus de 21, 22 era uma, a Juventus de agora é outra completamente diferente. Vamos ver, né? Meteu 5 no Al-Ain aí, pode ser o início de alguma coisa. Vamos ver, não boto minha mão no fogo. Mas é um time que caiu muito de nível. Eu gosto dele, tá? Tecnicamente falando, eu gosto. A perna esquerda dele, pra mim, a capacidade de finalização dele é legal. Mas também tem uma questão de perda de gols e tal, mas eu acho que não vou subir demais nota aqui não pra ele, cara. Acho que vai ter que ficar ali 4, 5. Mais que o Jackson?
Ou do mesmo nível? Eu acho que o Jackson hoje está jogando mais. Vai ter que ser também 4. acho. Vai ter que ser nota 4. Subiu o Jackson. Subiu o Jackson. Dá pra subir o Jackson pra dá 5 pra de subir. volta e põe ele na Pode 4. ser. Vai ter que ser. Hoje é Jackson, pô. Contra o Vlahovic, com certeza. O 0, Cavani ou Borja? Nesse momento eu vou de Cavani. Tá. Eu acho que o Cavani, na temporada passada, a temporada passada do Borja é muito boa, como falou o Wallace aí. E acho que o Cavani está vivendo muitos problemas físicos, né? O Borja está sempre à disposição. Eu acho que o 0 hoje é o Cavani. Concorda? Vai ficar com você, mano. Vai ficar pra você. Sério? Eu vou de 0 Borja, porque eu acho que assim... 0 Borja. 0 Borja. Eu acho que o Cavani, de fato... Eu acho que o Cavani é uma vírgula do jogador que ele foi, né? Tá. Acho que dá pra cravar isso. E eu acho que isso acaba fazendo a gente ficar mais impactado pelo momento do que qualquer outra coisa. Mas a temporada passada do Cavani, ela não é grotesca. Temporada de 20 gols, assim, 2 assistências. Eu acho que o Cavani, no geral, ainda mais jogador do que o Borja. Não estamos falando de um cara que é reserva do River Plate também. Não é o Cavani contra um titular, não é um Cavani... Então, vou deixar pro amigo. Eu acho o Cavani mais jogador, mas aquele prime, né, aquele auge já foi. E eu vou, né? Aí eu vou pesar um momento aí, os mais de 30 gols que o Borja fez recentemente na temporada. Vou de Cavani no 0, Borja no 1. Wallace Borges começa a decidir o 10 entre Harry Kane e Mbappé. Eu acho... Gastroenterite ou sem gastroenterite? Sem gastroenterite. Ok. Vou sem gastroenterite. Ok. Gastroenterite que nesse momento está cometendo o Vitor Lopes, né? Coitado, né? Que tá uma semana... Só no trono. É. Só reinando. Cara, o Vitor Lopes Segue afastado? não veio hoje. Ah, é? Não veio, está Tainá apresentando, filho. O negócio tá enrolado por lá. Hoje, no caso, sexta-feira, o dia que nós estamos gravando, ele não fez o Mas diploma. também, vamos falar a verdade? Ele tava ruim, não se cuidou, não tinha ido no médico. Foi no médico hoje. Ah, legal, ele tá ruim desde terça-feira, resolveu Pô. no médico na sexta. Falou, não, vou Vitor melhorar. Lopes. Aí- Boa, garoto. Cara, o maior- Perdeu 4 quilos e não foi se reidratar, não Mas ele foi achou bom, repor os né? Porque ele tá num eletrônicos. processo também de Mas, emagrecimento. pô, mas vai com calma, não Mas pode... não é assim, É, claro, mas tô assim zoando. não é saudável. Tô zoando. É uma loucura, do nada não pode, pô. E tem, pô, assim, o maior aliado das bactérias e do vírus é o burro, né? É o maior aliado. O maior aliado dos germes. O burro e o preguiçoso, O né? burro e o preguiçoso. Mas aqui, cara, apesar de eu acho... Estamos falando de momento, né? E eu acho que, assim, apesar de o Mbappé ter sido colocado numa temporada bem oscilante, né, do Real Madrid, eu acho que ele conseguiu fazer uma boa temporada, assim. Acho que termina a temporada tranquilamente como o melhor jogador do meio pra frente no time do Real Madrid. Participou bastante, construiu bastante. É uma temporada de 43 gols, cara. É bastante gol, não é qualquer besteira. Mas eu vou falar pra você, na complexidade do jogo, eu vou de Harry Kane. Assim. Olha aí. Eu vou de Harry Kane. Eu acho que o rapaz. momento impacta. O Kane é um centroavantaço, aço. Acho que não tem nenhum 9-0 do que foi escolhido aqui, mas eu vou de Harry Kane. Eita. E aí, VSR, vai empatar isso aí? Deixar pra mim? Tu vai desempatar de novo. Eu vou de Mbappé. Que depois que resolver aí as idas ao trono, eu acho que o Mbappé te dá um poder de fogo maior, uma capacidade ali de lembrar, estamos falando do chuteira de ouro da Europa, né? Tudo bem que o Kane joga menos jogos, né? O Kane joga 34, ele joga Porque a 38. Bundesliga só tem 18 times. Mas eu iria de Mbappé. Só fazendo essa conta aqui, o Kane jogou 9 jogos a menos. Na temporada de clubes, né? Na temporada de clubes, o Kane jogou 47, o Mbappé jogou 56. É isso, como a gente lembrou aqui, né? Só tem 18 na Bundesliga. Verdade. Eu vou com o VSR também nessa. Vou de Kylian. Kylian. Vou de Kylian. Kiki. Mas, ó, podia ser Harry Kane aí de boa, tá? Podia. Harry Kane vem fazendo temporadas de bravo. melhor do mundo. Muito bravo. Muito bravo, joga muito. Enfim, 47 E minutos. agora hein? campeão, né? 48, tempinho de jogo mais acréscimos. Vamos nessa? Semana que vem estaremos aqui de novo para mais um de 0 a 10. Continue sugerindo temas, comentando, dando like. Tchau!